Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser a cultura do amendoim lá no estado do Mato Grosso. O produtor do estado vem ganhando essa nova alternativa de cultura, uma cultura que vem crescendo da última safra para esse ano, um crescimento aí de a cultura dobrou de tamanho no estado e existe perspectiva e potencial para mais crescimento na cultura do amendoim lá no Mato Grosso. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o atual panorama da cultura do amendoim e também essas perspectivas de crescimento, a gente recebe aqui o Walter Valverde, ele que é secretário adjunto de Investimentos, Inovação e Sustentabilidade da SEDEC do Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Walter, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes aí e telespectadores do Notícias Agrícolas. Estamos aqui à disposição para explicar um pouco da dinâmica do amendoim no nosso estado. Walter, vamos começar falando sobre o atual momento do amendoim aí no estado. Qual que é o tamanho da produção atual, o tamanho das áreas cultivadas nesse momento aí no estado? Então, Guilherme, como você narrou na sua abertura, a gente dobrou o potencial de plantio. O ano passado a gente tinha 400 hectares, esse ano a gente está com 880, né? E o que a gente está observando muito é o potencial produtivo. Enquanto a média nacional está em torno de 4.500, 5.000 quilos por hectare, a gente tem áreas demonstrativas chegando até 6.250 quilos. Então é um grande potencial aqui para o estado do Mato Grosso. E aí, Walter, qual que é a época de plantio, a época de colheita, dentro de que datas se enquadraria essa cultura? Então, Guilherme, essa é uma cultura que está entrando, a gente chama aqui de segunda safra, né? Que é depois que se faz a cultura da soja. Ou temos uma outra alternativa, que é uma terceira safra, que é na área de irrigantes, de irrigação. A gente tem uma área aqui, aproximadamente 150 mil hectares de área de irrigação. Então, é uma alternativa agronômica muito interessante para o estado. E aí, Walter, qual que é a rentabilidade para o produtor nesse momento, até levando em conta, né, os custos de produção e rentabilidade? É uma cultura rentável para o produtor investir aí no estado? Em termos de rentabilidade, sim, Guilherme, porque a gente está encontrando que o amendoim tem um grande potencial no mercado exterior, né? E a gente tem uma demanda muito reprimida. E como as áreas de tradicionais de produção no estado de São Paulo, elas já estão em áreas de limitação, então vai vir aqui uma grande rentabilidade aqui para o produtor do Mato Grosso. E aí o senhor já comentou, né, essa cultura do amendoim de maneira na segunda safra, então ela pode ser utilizada também nesse esquema de rotação de culturas, aliando a cultura de outros grãos aí no estado, o produtor pode agregar essa cultura do amendoim na sua rotação, na sua rotatividade. Sim, isso agronomicamente é bem interessante para nós aqui no estado, porque a gente tem na segunda safra o milho como opção, a gente está tendo agora os pulses, gergelim e grão de bico, e aí o amendoim é mais uma cultura para estar entrando na rotação de cultura aqui no nosso estado. E aí, Walter, essa cultura do amendoim, ela se adapta melhor a algum determinado tipo de solo? Ela precisa de algum cuidado especial ou pode ser cultivada em qualquer área? Então, as condições que a gente está encontrando aqui, a gente está colocando ela primeiro em áreas de alto potencial de fertilidade. Mas ele vai também muito bem em áreas um pouco menos arenosa, um pouco mais arenosa. Isso também ajuda aqui a gente a aproveitar algumas áreas periféricas da propriedade rural. E, Walter, existe um plano, um planejamento do estado do Mato Grosso para elevar essa cultura, seguir crescendo a área cultivada? Qual que é o plano de vocês, a meta do estado para chegar nessa cultura? O que vocês planejam aí para os próximos anos? Então, aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento e aqui no nosso estado, a gente tem incentivos para a industrialização. Então, qual que é a sequência lógica? Ter um volume substancial aqui em área produtiva de amendoim e a gente fazer a atração para que indústrias venham se instalar aqui. Nós já temos praticamente 2 investidores, um do estado de São Paulo e um internacional da Argentina, querendo já se instalar para poder estar beneficiando esse amendoim e colocando ele no mercado. E aí, com todo um ganho de valor agregado no produto, uma geração de emprego
na parte da industrialização. Então, a gente tem todo já uma estrutura de incentivos programáticos para a instalação de indústria aqui. Então, é um plano completo que abrange não só o estímulo ao produtor investir mais e aumentar a área de cultivo, mas também de toda a cadeia, já recebendo essas indústrias para o que o produtor produz e já tenha certo o seu destino para venda. A gente não tem o poder, Guilherme, de a gente incentivar o produtor a produzir, a plantar. Mas o que a gente consegue é colocar mais valor agregado através da industrialização. Então, a gente tem políticas de atração de indústrias a se instalarem aqui e, consequentemente, uma geração maior de emprego, empregabilidade, uma receita melhor para o Estado e um valor agregado na hora da venda do produtor, porque ele tem uma garantia. A partir do momento que ele está produzindo e de excelência, esse produto de boa qualidade, ele entra para a industrialização. Essa é a organização que a gente está fazendo aqui no estado do Mato Grosso. E, Walter, aquele produtor que está acompanhando a gente, de repente, vai querer apostar no amendoim para a próxima segunda safra, para os próximos anos. Que caminho ele tem que seguir? Existe alguns passo a passo que ele precisa fazer para começar a cultivar o amendoim na sua terra também? Então, primeiro, sim, são informações agronômicas. Hoje a gente tem aqui várias pesquisas desenvolvidas dentro da Embrapa e dentro do IFMT, que é o Instituto Tecnológico aqui do Mato Grosso. Eles estão com várias informações agronômicas e aí é o produtor só se organizar, colocar no seu planejamento de que cultura ele vai colocar na segunda ou na terceira safra e acompanhar os passos agronômicos. E aí todo o manejo que ele realiza também são com os equipamentos que ele já possui ou tem algumas máquinas específicas para o amendoim? A única máquina específica que ele vai ter que estar adquirindo é na parte da colheita, né, que tem que ter um arranquio diferenciado e uma colheita diferenciada. Os demais equipamentos, trator, plantadeira, ele já usa, pulverizador, já usa o próprio equipamento que tem. Walter, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento atual para o amendoim, essa expectativa de crescimento aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, assim, eu só queria deixar à disposição a SEDEC as suas informações. No nosso site, a gente tem informações através do Observatório do Desenvolvimento, onde ele vai poder ter mais detalhes de como cada microrregião pode se comportar aqui com os resultados agrícolas do nosso estado. Walter, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Tá, estamos à disposição. Muito obrigado. Esse o Walter Valverde, ele que é secretário adjunto de Investimentos, Inovação e Sustentabilidade da SEDEC do Mato Grosso, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o atual cenário da cultura do amendoim lá no estado do Mato Grosso. Segundo o Walter, essa cultura dobrou de tamanho da penúltima safra para a última, saltando aí de 400 mil hectares para 880 hectares, então um crescimento aí dobrando essa área cultivada e vem apresentando ótimos resultados com produtividades até acima das médias encontradas em outras regiões do Brasil. A expectativa da SEDEC, a expectativa do governo do Mato Grosso é estimular a cadeia do amendoim no estado. Então, já há aí um trabalho em busca de indústrias para o estado do Mato Grosso que atuariam beneficiando esse amendoim, agregando valor a essa cadeia e podendo comercializar tanto para o mercado interno quanto exportando para outros estados e até mesmo para outros países. O Walter destacando que o amendoim é mais uma opção para o produtor de rotação de culturas, principalmente na segunda safra, surge aí como uma alternativa para o milho, também para outras leguminosas que vão aparecendo na segunda safra. O amendoim é mais uma alternativa, é uma alternativa viável agronomicamente também. Ele comentou aí as especificidades de solo, de clima necessários, deixou o site da SEDEC disponível para o produtor que quiser mais informações específicas sobre o cultivo do amendoim, que também pode ser cultivado numa terceira safra, aí sim de maneira irrigada, também há essa possibilidade de cultivo lá no estado do Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.